Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3, inicialmente. Me ajuda, gente, senão vai ficar nós dois pregando aqui. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Daqui a pouco a gente vai ler os versículos de 4 a 6, mas por enquanto eu quero me prender a esse versículo 3. Eu quero falar com você hoje sobre como responder às crises. Não é novidade para ninguém, não é segredo de que nós estamos vivendo um tempo de crise em todo o mundo. A gente vive uma crise política em muitos países, a gente vive uma crise econômica e financeira, a gente está aí vendo o dólar lá em cima, a gente está vendo a Argentina com uma inflação absurda, a gente está vendo que há uma crise econômica e financeira, e acima de tudo uma crise de princípios e valores sem nenhum precedente. Valores que antigamente eram inquestionáveis por qualquer ser humano com bom senso. Princípios e valores que antigamente eram inquestionáveis para a grande maioria da população, independente da religião, independente do credo religioso. Hoje são princípios e valores que não só são questionados, mas são confrontados e são negados. Então não é segredo para ninguém a crise, que a gente vive, que o mundo vive, e esse mundo que nós estamos inseridos vive. Agora, o que me parece interessante é que ao longo das páginas da Bíblia, a gente percebe que tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, quanto a igreja primitiva no Novo Testamento, era o momento em que eles mais cresceram, em que eles mais se multiplicaram, em que eles mais se expandiram, foi exatamente em tempos de crise. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que o tempo em que o povo de Israel mais se multiplicou no Egito foi quando o faraó decidiu colocar sobre eles uma carga de trabalho ainda maior, que era justamente com o objetivo de impedi-los de crescer, porque o povo estava crescendo de uma maneira que estava se tornando uma ameaça para o faraó. E a Bíblia diz que quanto mais pressionados eles foram, mais eles cresceram. A igreja primitiva, no seu momento de maior perseguição, quando veio a perseguição em Jerusalém, e os discípulos tiveram que sair de Jerusalém, a Bíblia diz que foi o período em que a igreja mais cresceu, porque por onde eles passavam, eles iam falando do Evangelho, por onde eles passavam, eles foram abrindo igrejas, eles foram plantando igrejas. Então aquilo que o inimigo pensava que estava fazendo para poder destruir o cristianismo, na verdade, ele estava potencializando o crescimento do cristianismo. E aí a gente vai para a cruz, a maior crise que o cristianismo passou, que é a morte do seu Redentor, a morte daquele cujo qual estava sobre ele toda a esperança. A Bíblia diz que no maior momento, no momento da maior crise, no momento, no que parecia ser o pior momento, foi exatamente no momento da morte de Cristo que ele conquista a maior vitória para mim e para você como cristãos, que é a vitória sobre a morte. Ou seja, é em tempos de crise que tanto o povo de Israel quanto a igreja primitiva mais cresceram, mais se multiplicaram e mais se expandiram. Sabe, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Sabe, essa crise que veio sobre a tua vida, esse problema que você está enfrentando, ele não vai te destruir, sabe, ele não vai te prejudicar, ele vai te ajudar a amadurecer, ele vai te preparar, ele vai te fortalecer, ele vai te moldar, ele vai te transformar, ele vai deixar você do jeito que Deus precisa, para que Deus possa cumprir a promessa. Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia. Sabe, eu creio muito nisso, queridos. Não só porque eu li, mas eu creio porque eu vivi.
Eu sei que as crises que eu passei geraram em mim. Eu sei que se não fossem as crises que eu enfrentei, resisti e venci, eu não teria a estrutura que eu tenho hoje para lidar com os problemas e os desafios ministeriais que nós temos hoje. Sabe, eu creio que muitas vezes Deus permite os tempos de crise para nos formar, para nos amadurecer, para nos transformar, para nos fortalecer. Para quê, pastor? Para que então Ele possa nos levar para o próximo nível. Quem está me entendendo? Nós somos forjados nas crises, porque as crises geram algo em nós, independente da nossa vontade, sim ou não? Quando você não está num tempo de crise, você é formado e é forjado por coisas que você escolhe. Você escolhe o livro que lê, você escolhe o curso que faz, você escolhe o tempo que ora, você escolhe quando você vai para o culto. Só que no tempo de crise não. No tempo de crise não é você que escolhe. No tempo de crise a crise te empurra para orar, mesmo quando você não quer orar. No tempo de crise a crise te empurra para a igreja, mesmo quando você não quer ir. O tempo de crise te faz fazer coisas que você não faria se você não estivesse passando por aquele problema. Então é no tempo de crise que Deus nos forma, nos molda e nos transforma como nunca. Sabe, eu creio, e eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu tenho certeza que vão ajudar você a 3 coisas: enfrentar, resistir e vencer. Uma crise só pode ser vencida se ela for enfrentada. Se você fugir, você nunca vai vencer. E a crise que você foge dela hoje, você encontra ela muito maior amanhã. Então enfrentar. Segundo, resistir. Porque tem crises que você vai precisar de perseverança, de resiliência. Porque tem problemas que não vão ser resolvidos da noite para o dia. E nem é interesse de Deus resolver da noite para o dia. Por quê, pastor? Porque Ele sabe o tempo e a hora certa de nos tirar da crise. Ele sabe a hora de nos colocar e Ele sabe a hora de nos tirar. Então nós precisamos enfrentar, precisamos resistir, e aí sim nós vamos vencer, independente das crises que nós enfrentarmos. Sabe, nem todos nós passamos pelas mesmas crises, mas é fato que todos nós enfrentamos crises ao longo da nossa vida. Isso é fato. Se você não está enfrentando, fica tranquilo, Deus não esqueceu de você. A sua crise está a caminho. E louve a Deus por ela, porque depois dela você não será mais a mesma pessoa. Depois dela você vai estar preparado para viver coisas que você não está preparado hoje. Sabe, depois dela, aleluia, depois dela a tua fé não será a mesma. Depois dela o teu casamento não será o mesmo. Depois dela a vida dos teus filhos não será a mesma. Depois dela o teu relacionamento com Deus não será o mesmo. Depois dela nada na tua vida vai ser a mesma coisa. Aleluia. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe algumas parábolas, alguns textos que nos mostram a importância e até a necessidade de nós passarmos por essas crises. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer que o ouro precisa ser refinado no fogo. Da mesma maneira que o ouro precisa ser submetido ao fogo para que as impurezas sejam queimadas, e um ouro que passou pelo fogo, ele tem muito mais valor do que o ouro que não passou, sim ou não? Quando você vai comprar ouro, o ouro que já passou pelo fogo, ele tem muito mais valor. Por quê? Porque ele tem uma qualidade, uma pureza muito maior do que o ouro que ainda não passou. Por quê? Porque o fogo queima as impurezas. Da mesma maneira que o ouro precisa ser refinado pelo fogo para se tornar mais valioso, da mesma maneira que a árvore precisa ser podada para se tornar mais bela, da mesma maneira que nós olhamos para a Bíblia e percebemos, Tiago capítulo 1, ele vai dizer que da mesma maneira que o ouro precisa ser provado, da mesma maneira que a árvore precisa ser podada, Tiago capítulo 1, 12 vai dizer que o homem de Deus precisa ser provado. O ouro depois do fogo tem mais valor. A árvore depois da poda se torna mais bela. E o homem e a mulher depois da crise se torna mais forte, se torna mais
se torna uma fé mais forte, se torna alguém mais capaz, se torna alguém diferente daquilo que era e, acima de tudo, se torna alguém muito mais valioso diante de Deus. Porque nada prova mais a estrutura da nossa fé, da nossa vida cristã, do que um tempo de crise. Nada prova mais o nosso caráter do que um tempo de crise. Você ser fiel a Deus no tempo de estabilidade, tranquilo. Você ter um caráter cristão num tempo de estabilidade, você não aceitar propostas que quebram princípios no momento que você não precisa, é tranquilo. Eu quero ver no tempo de crise. Nada mais prova a natureza da nossa fé, nada mais prova a natureza do nosso caráter, nada mais prova a natureza da nossa vida cristã do que o tempo de crise. Sabe, nada nos estica mais como cristão do que um tempo de crise. É por isso que um dos significados da palavra crise tem uma palavrinha que se chama, que é como se fosse a junção de dois termos. E ela significa perigo e oportunidade. Interessante, né? Perigo, porque todo momento de crise traz em si algum perigo. O próprio nome já diz: se está em crise, tem algo em jogo, tem algo ameaçado, né? Tem algo que pode ser perdido, tem algo que pode ir por água abaixo. Mas ao mesmo tempo é oportunidade. Sabe, eu creio que muitas vezes Deus nos permite as crises para Ele nos dar a oportunidade de mudar, para Ele nos dar a oportunidade de sermos moldados, de sermos transformados. Ele permite as crises para nos dar a oportunidade de crescer. Ele permite as crises para nos dar a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Tem um escritor americano que, em um dos seus livros, ele diz: benditas as crises em nome do Senhor. Ele chega um momento da vida dele que ele faz uma reflexão e ele diz: eu jamais teria me tornado quem eu me tornei, e consequentemente eu jamais teria conquistado o que eu conquistei, se não fosse as crises pelas quais eu passei. Agora, não é a crise, mas é a tua resposta à crise que vai determinar o teu destino. Eu vou repetir: não é a crise, é a tua resposta à crise que vai determinar o teu destino. E a Bíblia está repleta de histórias de grandes homens de Deus, de como eles enfrentaram, resistiram e venceram as crises. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um homem chamado Neemias, como que ele respondeu ao tempo de crise em que o seu povo estava vivendo. O texto que nós lemos começa nos dando um panorama da profunda crise que o povo, que os habitantes de Jerusalém estavam vivendo. Eles haviam passado 70 anos no cativeiro babilônico, e agora alguns habitantes haviam voltado já. E quando eles chegam, eles encontram uma cidade, além de completamente devastada, completamente indefesa. Porque naquela época o que protegiam as cidades eram as muralhas, eram os muros. Daí vem as conhecidas e famosas muralhas de Jericó, porque as cidades eram protegidas por isso. E Jerusalém não só estava destruída, como estava completamente indefesa. Esse é o cenário. Agora, como que Neemias responde a essa crise? Essa é a pergunta que nós precisamos encontrar a resposta, para que possamos aplicar o mesmo princípio, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento. E aí o versículo 4 ao 6, ele diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, que coisas? Do versículo 3, que eles tinham encontrado o muro de Jerusalém derrubado e as portas destruídas pelo fogo, e o grande sofrimento e humilhação pelo qual o povo estava passando. Neemias diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos,
Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Aqui nós encontramos a maneira como Neemias encarou a crise. E para quem não conhece o final da história, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. 52 dias ele resolveu o problema. Mas como que ele começou a enfrentar a crise? Sabe, como que ele respondeu inicialmente a esse momento de crise? Primeiro, Neemias chorou. É interessante que em 1 Samuel 30, quando Davi volta da guerra, encontra a cidade de Ziclag totalmente destruída, em chamas, haviam levado cativo todo o povo, homens, mulheres, crianças. E qual é a primeira coisa que Davi faz? Chora. Senta e chora. Deixa eu te falar uma coisa: chorar em tempos de crise não é para os fracos. Chorar em tempos de crise é para os nobres. Chorar em tempos de crise é para os humildes. O choro revela a humildade para reconhecer as nossas fraquezas. O choro não há sinal de dependência, de necessidade, de socorro, que seja revelada maior do que através do choro. E aqui tem um segredo e um detalhe que faz toda a diferença para a gente não só enfrentar, permanecer, mas vencer, que é a humildade. O choro revela a nossa humildade e a nossa necessidade. A humildade para reconhecer as nossas fraquezas. E por que a humildade é o segredo? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, Ele dá favor, sabe? Ele dá favor imerecido. Ele abre porta que nós não merecemos. Ele responde orações com respostas que nós não merecemos. A quem que Ele faz isso? Aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Neemias chorou, Davi chorou. Agora tem um detalhe: nenhum deles permaneceu a vida toda chorando. Houve um tempo para o choro. E esse tempo de choro é necessário. Esse tempo de quebrantamento é necessário, que é onde Deus vê a nossa fragilidade. É onde Deus vê, sabe, que nós reconhecemos que dependemos dEle. E depois de chorar, o que Neemias fez? O texto diz que Neemias orou. A Bíblia diz que ele buscou ao Senhor, mas ele não orou de qualquer maneira. Ele passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Dias. Lembra que eu falei enfrentar, resistir? Não foi no primeiro dia que Neemias orou que Deus respondeu. Ele passou dias lamentando, orando, clamando, jejuando ao Deus dos céus. Então, depois de chorar, Neemias, assim como Davi, a história de Davi, em 1 Samuel 30, Davi trilha o mesmo caminho. Gente, há um segredo aqui. Sabe, há algo aqui se repetindo que quer nos ensinar alguma coisa. E o choro não fala somente da lágrima, mas fala da capacidade que nós temos de nos quebrantar, de reconhecer a nossa fragilidade, de reconhecer a nossa vulnerabilidade, de reconhecer a nossa dependência de Deus. E a oração, mais do que nunca, revela não só a nossa dependência, mas acima de tudo a nossa fé e a nossa confiança de que Deus pode mudar a circunstância. Neemias orou, Davi também orou, também buscou ao Senhor, logo após ele sentar e chorar. Sabe, nós choramos, mas eles não permaneceram chorando. Tanto Neemias como Davi entenderam que quando nós estamos enfrentando uma crise, a oração não pode ser o nosso último recurso. Você vê que não está no final a oração. Eles choraram porque são humanos. E é natural, é normal. Eu tenho medo de quem não chora quando está sofrendo. Eu tenho medo de crente que diz que nunca chora. Tenho medo de pessoas que não são humanas. Mas o texto diz que
Tanto Neemias como Davi, eles entenderam que quando estamos enfrentando uma crise, a oração não pode ser o seu último recurso, senão a nossa primeira resposta. A oração não pode ser o nosso último recurso, mas a nossa primeira resposta. Sabe, se você deseja enfrentar, resistir e vencer os tempos de crise, tua vida de oração precisa ser prioridade. O óbvio precisa ser dito. A sua vida de oração precisa ser prioridade. Sabe, não há nada mais inteligente que nós possamos fazer num tempo de crise do que dobrar o joelho e orar, do que jejuar, do que buscar a Deus, do que se quebrantar diante de Deus. Sabe, não há nada mais inteligente que nós possamos fazer. As estratégias são boas, as ideias são boas, as conexões são boas, mas nada substitui, nada é mais eficaz, nada é mais importante do que orar. Logo, o seu tempo de oração não é opcional, senão vital, para quem quer vencer em tempos de crise. Para quem quer vencer, para quem quer enfrentar, resistir e ao final vencer, a sua vida de oração diária não pode ser opcional, senão vital. Sabe, a oração não nos prepara para uma grande obra, a oração é a grande obra. A oração é a grande obra. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a sua oração nunca vai ser um tempo perdido, senão um tempo investido. Quem é empresário, empreendedor, sabe a diferença de gasto e investimento. Seu tempo de oração nunca será um gasto. Seu tempo de oração nunca será perdido. Sempre será um tempo investido. Por quê, pastor? Porque sempre vai trazer retorno. Sempre vai trazer retorno. Eu quero orar por você. Fica de pé em nome de Jesus.